E nesse vídeo você vai ver as lições de Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes, vamos entender a importância que foi Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Porque isso está relacionado diretamente com os valores dele. Vamos lá? Eu tô com um cortezinho aqui, espero que você não ligue muito, mas a gente tem que gravar vídeo, né? Vida que segue. Certo, primeiro eu vou explicar o que tinha naquela época, como era, porque isso vai influenciar muito no sucesso do Cavaleiro do Zodíaco, no momento que ele chegou. E eu lembro disso muito bem. Eram tempos obscuros, tenebrosos, e a gente tinha desenhos de herói, né, naquela época, mas só que eram desenhos de heróis educativos, ridículos. Eu não gostava nem um pouco. Eu vou citar nomes aqui, vocês vão lembrar muito bem, mas se você parar para observar esses desenhos naquela época, aliás, até na época de hoje, são ridículos. Vamos lá, o ano era 1994. E desenho de herói a gente tinha o He-Man, que é aquele herói com aquele cabelo que parece um sorvete, com uma roupa parecendo um gogoboy, aquela roupa ridícula, apertada, aquela cueca, né? E que ficava com a espadinha e gritava, eu tenho a força, não sei o quê. É um momento marcante do desenho, né? Porque é esse momento que ele gritava que era macho pra caramba, não sei o quê, com a voz assim estridente. De fato, aquela transformação até que era interessante, mas o He-Man como um todo eu achava uma piada. E eu tinha entre 8 a 9 anos de idade. Sempre achei o He-Man ridículo. E é um desenho também todo robotizado, eles andavam todo durão, sabe? Parecendo um robô. No entanto, a arte do desenho até que era boa, mas a animação, minha nossa senhora, robotizada demais. Lutas do He-Man, eu praticamente não tenho memória nenhuma das lutas do He-Man, não tem uma luta no He-Man que é memorável. Vocês já vão entender por quê. E para lascar de vez, apesar de ser um desenho de herói, onde você esperava ver uma luta, né? É isso que toda criança quer ver, seu herói lutando, mas não acontecia no He-Man. Como se isso tudo não fosse ruim, ele era um desenho educativo. Educativo. Era para educar as crianças. Aí você tinha aquelas frases de efeito no final do episódio do He-Man, que ele passava conselhos como se fosse um tiozinho, né? Assim, dando boa dica para as crianças, e alguns conselhos até questionáveis. Basta ser educado e prestativo. Então as pessoas não só notam você, como gostam de você também. Vou fazer uma coisa útil agora mesmo. E o que é? Vou sumir. Ai, mas era chato esses conselhos do He-Man. Ele podia dar uns conselhos mais bacanas, pelo menos. Se você usou aquele aplicativo que mostra como você seria na versão feminina, o próximo passo é experimentar calcinhas. E sabe o que você merece? Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso! Aí, ó. He-Man deveria ter sido assim. Aí teria sido legal. E lembra que eu falei no começo do vídeo que eram tempos obscuros? E o que mais de desenhos de heróis nós tínhamos? Nós tínhamos também a Thundercat. Cara, eu lembro da abertura do Thundercat, né? Uma abertura muito top, cara. Uma animação bem fluida na abertura. Mas aí começa o episódio normal, decai muito em relação à abertura. A abertura do desenho é uma propaganda, mas o episódio em si é tipo o He-Man. A única diferença é que o Thundercat ele tem uma animação um pouco melhor, mas mesmo assim a premissa é a mesma. Um desenho educativo de guerreiros que são meio felinos. E ele também tinha os mesmos erros do He-Man. Tinha um Lion que tinha uma espada com uma roupa super apertada, parecendo um gogoboy futurista. A Cheetara também tinha uma roupa apertada, mas eu não reclamava. E o que eu não falei no He-Man, vou falar agora. O outro erro que esses desenhos tinham é que, apesar de eles estarem equipados com armas, saberem técnicas de luta e tal, ninguém se machucava. Absolutamente nada. Nenhum arranhão, nada. As lutas eram ridículas, tanto no He-Man quanto no Thundercat. Cara, pode ver, eles iam lutar, era uma luta meio galhofa, ninguém se machucava, não tinha sequer um soco. Pode reparar aí no vídeo. Mesmo quando o personagem prepara um chute, o chute não sai. É uma luta assim, galhofa, ninguém se machuca, ninguém leva um soco sequer. Eu não tô brincando, os caras são personagens que lutam, usam armas, mas não, ao mesmo tempo eles não usam nada disso. Ninguém se machuca.
Eu era acostumado com filmes na época do Jean-Claude Van Damme, eles lutando lá, soco na cara e tal, e também com a vida real. E desde criança eu sabia que não era possível você brigar sem se machucar. Então, era muito irritante esses aspectos nos desenhos de antigamente. Eu, quando eu era criança, eu tinha um senso do ridículo muito bom. Tinha uns desenhos também que passavam em outras emissoras, como o da Hanna-Barbera, que também tinha uns heróis, né? Eram uns desenhos assim com um clima mais obscuro, com alguns monstros, mas nada demais, também não acontecia nada violento, mas eu achava esses desenhos um pouco mais sérios. Era uma época do politicamente correto. O politicamente correto já estava acontecendo há um tempo. Vocês pensam que vocês estão numa época ruim? De fato, estão, na época da lacração. Mas em 1994 também estava ruim. Exceto que, naquela época, realmente desenho de herói bom não tinha. Pode esquecer, não tinha. Olha, para você ter uma ideia, eu preferia assistir Ursinhos Carinhosos do que He-Man ou Thundercats. Os Ursinhos Carinhosos pelo menos tinham uma animação boa e também não tinha uma abordagem tão abobalhada tipo He-Man ou Thundercats. Por incrível que pareça, pode acreditar. E os vilões dos Ursinhos Carinhosos, eles tinham um aspecto sombrio ainda por cima. Mas se naquela época a gente dependesse só de Ursinhos Carinhosos, a gente estava lascado. Mas tinha uma salvação naquela época. Tinha os desenhos do Pica-Pau, né, o famoso Pica-Pau, que era politicamente incorreto. Por isso que eu gostava do Pica-Pau. Tinha os desenhos do Pernalonga também, que era politicamente incorreto. E eram engraçados porque traziam temáticas assim, um pouco mais adultas. E pensar que naquela época tinha até armas no desenho do Pernalonga. Esses desenhos eu gostava. Agora os de heróis, não tinha um que prestasse. Só que um belo dia, tudo mudou. A data foi 1º de setembro de 1994. Eu lembro que eu estava passando em frente à TV. Aí eu sintonizei num canal lá desconhecido, sabe? Aquele canal assim, que quase ninguém assiste. Sintonizei nesse canal. E eu tô passando assim pela TV como quem não quer nada e escuto uma voz de um narrador, assim, com a voz imponente, sabe? Parecendo um deus do Olimpo, assim. E eu lembro da minha reação quando eu vi essa voz de narrador. Foi tipo assim, eu tava passando em frente à TV, quando vê que não. Lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os Cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. E eu pensando comigo, rapaz, que negócio é esse aí? Cidade sendo destruída? Que desenho é esse? Quando o narrador terminou de falar, eu já tava assim, ó. Rapaz, esse negócio parece ser bom. Deixa eu ver o que é isso aí. É um desenho, mas rapaz... Se liga só. É o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco. E já chegando, mas chegou com uma voadora na parede, assim, uma voadora na porta, na cara de todo mundo. É um desenho de outro nível. A gente nunca tinha visto nada igual. Calma aí que eu já vou falar a minha reação ao assistir o primeiro episódio. Já vou falar. Mas é muito importante você saber uma coisinha antes. O primeiro episódio de Cavaleiro do Zodíaco estava sendo transmitido pela Rede Manchete. Um canal que ninguém estava assistindo, sabe? Aquele canal assim encostado. E o que foi que aconteceu? Esse desenho ele foi oferecido para outras emissoras, como a Globo, SBT, mas ele foi recusado em todas por causa da violência dele. Violência, diga-se de passagem, explícita. Lá já no primeiro episódio. E era um desenho para criança. E aí os representantes das emissoras viram aquilo. Eita caramba, isso é para criança, né? Não dá. Recusaram. Até que chegou na mão da Rede Manchete. E eles também tiveram a mesma reação. Eita! Só que o representante já que estava assistindo falou, não, peraí. Deixa eu assistir mais um pouco. Deixa eu ver aí onde é que vai dar isso. E ele, apesar da violência, gostou muito por causa das lições do desenho do Cavaleiro do Zodíaco. As lições de Cavaleiro do Zodíaco eram muito fortes e ele gostou muito disso. Já vamos falar dessas lições. E por isso a Rede Manchete resolveu dar uma chance pro desenho transmitir.
Até porque na época ela estava falida, não tinha muito o que temer, e resolveram arriscar. E moço, quando o primeiro episódio foi pro ar, já começa com 2 cavaleiros caindo na porrada no ringue, trocando soco seco na cara. E uma música de adrenalina, sabe? Uma música assim de emoção. A minha reação foi tipo... Que demais! Pensa que acabou? Não. Logo em seguida, a cena corta para um garoto olhando para uma armadura. 2 caras que estão prestes a lutar. Eles vão disputar uma armadura para ver quem ganha a armadura. E um dos caras é um rapazinho e o outro é um brutamontes gigante mesmo. Esse é o Seiya. E aí ele já pensa consigo, não, eu vou conquistar essa armadura porque eu trilhei um grande caminho para chegar até aqui. Mas o moleque já leva uma bifa nos peitos do grandão e já cai de cara no chão. O grandão só vai lá e tenta pisar em cima dele e já destrói meio mundo de pedra no caminho. E o bicho é tão grande que ele pega o moleque na palma da mão. O moleque cabe na palma da mão dele. Aí ele já fala, tu não vai pegar essa armadura não, moleque. Tu vai ter que passar por mim primeiro. Não, já é uma cena assim... chocante, entendeu? E eles começam a brigar entre si quando vê que não voa até pedaço do corpo deles no chão. Imagina o pessoal assistindo isso pela primeira vez naquela época. Eles já estavam lutando, arrancando o pedaço um do outro e sangrando bastante. Eu fiquei em choque. Eu tinha 9 anos, eu fiquei em choque assim, ó. Muito bom. Muito bom, mas fiquem tranquilos que naquele mesmo mês eu ia fazer aniversário, então eu já ia ter 10. Detalhes. Cara, eu vou falar o quê? Me apaixonei. Me apaixonei, eu tava vendo pela primeira vez o que eu nunca tinha visto num desenho de luta, num desenho de herói. E a luta prossegue da maneira mais violenta possível, uma chuva de socos na cara do adversário. Tu é doido, foi bom demais. Eita, tempo bom. Até me emociona aqui, tu é doido. Eu só lembro que alguns dias depois... o desenho já ficou muito conhecido e tava todo mundo comentando. Cara, tu viu Cavaleiro Zodíaco? Nossa, aquele episódio, nossa, foi top demais, não sei o que. Tava todo mundo comentando do desenho. E não é à toa. A Rede Manchete, que é um canal desconhecido, começou a ganhar 15 pontos no Ibope, que era mais ou menos a audiência do SBT e da Globo na época. A Rede Manchete, que é uma emissora esquecidinha, estava disputando com as 3 maiores emissoras do país na audiência. Cavaleiros do Zodíaco estava sendo um sucesso estrondoso. Ó, eu lembro dos brinquedos dos Cavaleiros do Zodíaco, as primeiras versões eram horríveis, mas não demorou muito, tá? Não demorou muito, em pouco tempo já teve versões de bonecos assim muito melhores. Os bonecos, mochila, caderno do Cavaleiro do Zodíaco tava vendendo a rodo. E tem a música também da primeira temporada do Cavaleiro do Zodíaco, que é muito boa, cantada pelo Angra. A música foi um sucesso também. O Angra não podia ir fazer um show em qualquer lugar que fosse e não cantar Cavaleiro do Zodíaco. O povo pedia, canta Cavaleiro do Zodíaco. E a gente chegou à conclusão... Aí, ô, cabeludo, canta Sensei. Chegamos à conclusão que Sensei, pô. E tinha que cantar, senão o povo ficava revoltado. Faça levar o cosmos no seu coração. E tem 2 coisas que eu nunca vi um desenho fazer esse efeito. Na verdade, o efeito de Cavaleiro do Zodíaco, muita coisa eu nunca mais vi, eu nunca mais presenciei do jeito que foi Cavaleiro do Zodíaco. Mas, por exemplo, tinha as músicas, foi criado um álbum brasileiro, presta atenção, a gente aqui no Brasil compôs 12 músicas pro Cavaleiro Zodíaco, em homenagem ao Cavaleiro Zodíaco. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tinha um CD com essas músicas feitas por brasileiros. Tinha até uma dupla de crianças que saía aí cantando em shows, cantando a música deles lá do Cavaleiro Zodíaco, que é a autoria deles, né? Essa música ficou muito famosa também. Eles iam lá, cantavam nos shows, faziam as coreografias. E o sucesso de Cavaleiro Zodíaco foi tão grande que nem a Globo, que nunca gostava de mencionar nenhum programa de outra emissora, teve que ceder e fazer uma apresentação de Cavaleiro Zodíaco lá nos palcos de programa infantil. Gente, não é esses eles estão, olha, arrebentando a boca do balão. O desenho é uma
uma coisa que as pessoas curtem pra caramba, a música todo mundo canta demais. Vamos receber com o maior carinho Larissa e William. Dizem que em relação a brinquedos, faturamento e tudo, arrecadou mais de 50 milhões na época. Foi muito dinheiro, foi muito estrondo para um desenho. Era um desenho tão diferente que a gente pensou que fosse uma obra brasileira. Para você ter uma ideia, não só pelo desenho ser diferente, ser bem feito, a arte de Cavaleiro do Zodíaco, a animação era incrível, os movimentos dos personagens era muito lindo de se ver. Mas não era só isso não, o linguajar deles era sem filtro, você entendeu? Parecia até que tava... não sei, a dublagem ficou muito boa, que parecia que era feito por brasileiros mesmo. Parecia, sabe, o povo brasileiro falando no desenho. Se tivesse que xingar, xingava mesmo. Vá para o inferno com essa tal de amizade. E a gente não via nada disso nos desenhos do He-Man, do Thundercat. Você percebe o contexto em que Cavaleiro surgiu? A situação que a gente estava naquele momento? Isso explica muito o sucesso dele na época. Mas a gente se perguntava, uai, se esse desenho não é americano, ele é o quê? Aí o pessoal comentava, é um tal de anime. O que é anime? Ninguém sabia o que era anime naquela época. Desenhos japoneses. É japonês? E, mano, sabendo disso, as outras emissoras não queriam ficar para trás. Quiseram ir atrás de outros desenhos japoneses. E eu lembro que logo depois disso, a primeira emissora a trazer desenho japonês foi o SBT, que veio com... eu lembro aqui as Guerreiras Mágicas. É um desenho lá de 3 garotas, eu gostava bastante. Tinha o lance da pancadaria, umas lutas sérias, apesar de ser um desenho assim com garotas. E também o inesquecível que o SBT trouxe logo em seguida. Lindo demais, Street Fighter 2. Com lutas de macho, lutas de caba-homem, sangrentas. Muito bom Street Fighter 2. Muito bom, muito bom. Eu nem sabia que Street Fighter pertencia a uma franquia de jogos. Nem sabia. Ninguém sabia disso naquela época. Mas a gente conheceu ele pela primeira vez através do desenho. E também veio o Dragon Ball, que também foi bem interessante para a época. O pessoal gostou. Mas a Globo não estava querendo muito os animes na época, eu lembro disso. Até que a Record não perdeu tempo, também foi atrás de um desenho, que foi o tal do estrondoso Pokémon. Esse meu jeito de viver. Que foi um sucesso absoluto, né? A criançada adorou Pokémon. Pokémon ultrapassou barreiras. Eu não gostava muito de Pokémon não, porque Pokémon é uma pegada infantil, ele não tinha a violência que eu estava acostumado a gostar. Aí a Globo pensou, não, agora a gente tem que levar esse negócio de anime a sério. E aí é quando a Globo foi atrás de uns animes, e o que eu me lembro assim que foi marcante foi o Digimon, para disputar diretamente com Pokémon. Porque enquanto na Record Pokémon estava fazendo um sucesso, onde até a apresentadora Eliana fez uma dança, uma música, uma composição para Pokémon, a Globo tentou fazer a mesma coisa com a Angélica. A Angélica também fez o clipe do Digimon, que foi um clipe de abertura do desenho, onde ela aparecia dançando e tal. Era a garota propaganda do Digimon, para disputar com a Eliana. Mas eu acho que a Angélica deve ter um pouquinho de vergonha desse tempo. Como é que ela reagiria assistindo isso hoje? Eita, esse aqui eu já até sei que cena é essa. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas tudo bem, né? Outros tempos, a Angélica ali até que tentou, fez um trabalho até bacaninha. O problema é que, assim, a música que a Angélica fez é um tanto chiclete. Eu não achei ruim não, tá? Mas o problema é que substituíram a música original de Digimon para a música da Angélica. Sendo que a música original do Digimon é muito boa. Eu descobri que, depois que a internet surgiu, o pessoal mangou muito disso, mas eu acho que ninguém sabia que Digimon tinha uma abertura original na época, e por isso passou um pouco batido. Mas realmente, a canção original do Digimon é bem melhor. Nenhum desses animes foi um sucesso tanto quanto foi Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco foi o anime mais importante do Brasil, porque ele abriu a porta para a gente conhecer esse mercado. Ele trouxe os outros animes que a gente conhece hoje em dia.
E não é só por isso que ele foi um sucesso, tá? Mas também pelas lições de Cavaleiro Zodíaco, que é sobre isso que vamos falar agora. Foi um anime espetacular, mas não só por todo o contexto que ele foi inserido, mas também pelas lições fortes que ele trazia. Vamos citar algumas dessas lições. Amizade e trabalho em equipe. Lá estavam eles, sempre lutando juntos, mostrando que a união é a chave para superar desafios, e eles confiam uns nos outros, colocando o time acima de tudo. Bem legal isso aí. Isso também refletia na força da amizade entre eles. Eu achava isso muito lindo. É o que mais Cavaleiro Zodíaco pegava. A força da amizade. Confiar no seu amigo, confiar no seu companheiro. Cara, eu achava isso muito bonito. Eu levava comigo, sabe? Essa forma de tratar meus amigos também. Eu levava pro coração, de verdade. Determinação e nunca desistir. Uma das marcas registradas de Cavaleiro do Zodíaco é a determinação. Rapaz, mesmo quando o personagem tava lá à beira do colapso, né, pronto pra cair, não se aguentando mais ficar em pé, o cara fazia de tudo e se levantava até alcançar aquele objetivo. Isso era muito bonito em Cavaleiros do Zodíaco, mostrava que eles eram compromissados, até demais com o objetivo deles. Justiça e coragem para proteger os outros. Cada cavaleiro ali, ele representava um ideal. Não é à toa que eles conquistavam as armaduras deles. Eles mereciam as armaduras deles. E eles tinham que lutar em prol da justiça e a defender os mais fracos. A base do seu espírito de luta era o senso de justiça. Superação dos limites pessoais. Um outro marco dos Cavaleiros do Zodíaco, e é a primeira vez que eu tinha visto isso num desenho, talvez vocês já estejam mais acostumados com isso hoje em dia, mas é justamente essa superação dos limites. Eles enfrentavam batalhas com inimigos assim, absurdos, com poderes divinos. E mesmo sem aparentemente não ter nenhuma chance, eles davam tudo de si para enfrentar aquele inimigo, mostrando que com determinação qualquer obstáculo pode ser superado. O valor do sacrifício. Você vai ver em alguns episódios, alguns cavaleiros se sacrificando para um bem maior, para proteger uma pessoa querida, para proteger mais pessoas. Isso nos lembra a importância do altruísmo, como é bom fazer sacrifícios para um bem maior. Respeito pelas diferenças. Cada cavaleiro representa uma constelação, uma cultura e um conjunto de habilidades diferentes. E a série celebra muito essas diferenças, mostrando que a colaboração e o respeito são essenciais. Você vê lá o caso do Shun. O Shun é uma representatividade um pouquinho diferente. Um cavaleiro que vestia uma armadura rosa. O Shun, ele foi polêmico na época, viu? Polêmico pela aparência, pelas atitudes, porque ele, de todos os cavaleiros, e apesar de ter passado por coisas horríveis, ele era um cavaleiro bem sensível. Olha, o Shun, ele provavelmente jogava no outro time, tá? Crescimento através dos desafios. A cada momento eles tinham que enfrentar um obstáculo, uma jornada, um desafio diferente, mas cada desafio, mesmo que terminasse em derrota, eles aprendiam uma lição que deveriam levar para frente, e isso consequentemente ajudava no desenvolvimento tanto quanto guerreiro, quanto como pessoas. E eu posso dizer aqui com segurança que o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco até hoje, porque as pessoas realmente têm um carinho por Cavaleiros do Zodíaco até hoje, se deve porque ele foi um desenho realista, que trouxe a realidade em forma de desenho. Como são as situações em perigos, como você deve lidar, né, com situações de urgência. E também o outro ponto são os valores que esse desenho carrega. Valores fortes de amizade, confiança, trabalho em equipe, não esquecer suas origens, sua cultura, seus ideais, e que você deve perseverar para conquistar seus objetivos. E é um desenho assim que traz, e é um desenho que te agrega muito, te ensina muito, sabe? Eu acho que nada mais gostoso que assistir esse desenho quando você é criança, porque vai ajudando a moldar o seu caráter desde cedo. E é por isso que as pessoas amam Cavaleiro do Zodíaco. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Eu quis trazer as lições de Cavaleiro do Zodíaco e como você pode se inspirar através dessas lições. E é isso, não deixe de comentar aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!